na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Paulinho na temporada 25-26. Lembrando de novo, ele tem 31 anos de idade, 1,78 m. Estava jogando pelo Midtjylland. Não sei se eu falei certo. Provavelmente não. Equipe da primeira divisão do futebol da Dinamarca. Com 28 jogos, 12 como titular, 3 gols marcados, 2 assistências, uma pré-assistência, 15 passes para finalização, 68 cruzamentos, acertou 28% deles, retomou a posse de bola em média 9,3 vezes a cada 90 minutos, ganhou 54% dos duelos, disputas de bola por cima e não tomou cartões, nem amarelos nem vermelhos, ao longo da última temporada. Meus amigos, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Paulinho, que é um jogador quase que histórico do Midtjylland, tá bom? Ele joga desde a temporada 19-20 no futebol da Dinamarca, e agora na temporada 25-26 não dá para dizer assim que ele viveu uma grande temporada não, tá, pessoal? Por mais que ele até tenha tido alguns momentos com uma certa sequência, ele foi muito mais um jogador reserva do que um atleta titular do Midtjylland ao longo da temporada. Ele fica mais vezes no banco do que iniciando jogos. Se você pegar, por exemplo, os últimos 5 jogos do Midtjylland, em todos eles, ele fica no banco, e um deles ele sequer entra na partida. Se você pegar um recorte maior ainda de 10 jogos, somente em um ele foi titular, ou seja, é um cara que não vinha jogando, tá bom? Ele vinha realmente sendo reservão mesmo, com a camisa da equipe dinamarquesa, vai ter que recuperar, reencontrar mais sequência de jogo, o seu bom futebol com a camisa do Botafogo, tá bom? Entender? Vendo o histórico de lesões do Paulinho ao longo da sua carreira. E ajuda a explicar um pouquinho sim, tá, pessoal? Ele teve 2 lesões nesse ano, não é nem na temporada, nesse ano de 2026, 2 meses fora praticamente, por conta da parte física. Claro que isso interrompe muito a sua sequência de jogos. É bem verdade que em nenhum momento, tá, ele foi o titular absoluto durante a temporada 25-26. Ele já vinha sendo um reserva, porém a lesão, claro que atrapalha mais ainda. Tirando esse momento de 2026, lá em 2024, também teve uma lesão um pouco mais chata que o afastou por 73 dias. Então, assim, não tem lesões gravíssimas, eu acho que não é um ponto crítico da análise do Paulinho, né? A parte física, porém, é um cara que desde 2019 não joga no Brasil, né? E quando jogou, pessoal, por mais que tenha jogado no Bahia, nunca pegou uma temporada inteira de Série A, assim. Então vai ser a primeira vez que ele vai encarar um clube grande com sequência de jogos no calendário maluco aqui do nosso futebol. Claro que vai ser um ponto de atenção essa parte clínica, tá bom? Sempre que conversamos sobre um lateral, pessoal, gosto de frisar para vocês. Não podemos cravar se um lateral é bom ou ruim só porque ele acerta ou só porque ele erra muito cruzamento, tá bom? Dito isso, eu sei que vocês gostam, então eu chamo na tela o mapa de cruzamentos do Paulinho ao longo dessa última temporada. E são 68 cruzamentos, pessoal, uma quantidade razoável de bolas alçadas para a área, ainda mais se você pegar a minutagem do Paulinho nessa temporada, que não foi tão alta assim, né? Ele fica em campo cerca de 1.200 minutos nessa temporada, então são 68 cruzamentos, não é tão pouco assim, né? É uma quantidade legal de cruzamentos. 28% de acerto. Pode não parecer, meus amigos, mas é acima da média, tá bom? Normalmente a média dos laterais vai ficar entre 20% e 25%, acertar um cruzamento a cada 4 ou 5 tentativas, e o Paulinho, naturalmente, superou essa média. Quando nós vamos falar de características, pessoal, o Paulinho, ao meu ver, é um lateral mais ofensivo do que defensivo. Também é um cara de boa estatura, boa força física, um perfil que o scout alvinegro normalmente gosta. Tá bom? É um cara que tem passada larga, ele tem aquela predisposição de fazer ultrapassagens, consegue chegar muito ao fundo do campo. Não foi raro ver o Paulinho aparecendo dentro da área para fazer cruzamentos ou até mesmo finalizar a bola contra o gol adversário. Um lateral com bastante predisposição ofensiva. Talvez falte um pouquinho de refino técnico no jogador, um cara mais de força do que qualificação técnica, tá bom? Mas se o Botafogo quiser explorar, né, o Franklin Carvalho quiser explorar um modelo quase de um ala pelo lado esquerdo, não à toa ele foi tentado no começo do ano, na época era o Martin Anselmo, o treinador aí, no cara que de fato usaria um ala pelo lado esquerdo, fazia bastante sentido para esse modelo de jogo, porque é um jogador que tem essa predisposição ofensiva, um cara que pisa na área, chega muito no fundo do campo, cruza a bola para a área com bastante frequência. Não é um jogador assim, extremamente habilidoso, mas muitas vezes ele consegue superar o marcador adversário porque tem uma velocidade boa, uma força física interessante. Então é um cara que vai agregar ali uma certa ofensividade, uma certa força mesmo pelo lado esquerdo do campo ali pro Botafogo, por mais que às vezes possa faltar ali um refino técnico um pouquinho maior, mas força ofensiva vai ter com o Paulinho ali pelo lado esquerdo, tá bom? Deixou o like aí no nosso vídeo, fez o comentário, muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Comenta um vamos, vamos, Botafogo. Quem comentar isso eu vou saber que chegou nessa parte do vídeo, tá chegando, aí vai voltar os jogos do Botafogo daqui a pouquinho. Quem comentar isso eu vou deixar o like.
no comentário, tá bom? Se você puder deixar aquela inscrição também, vai me ajudar pra caramba. Falta um pouco mais de 300 pessoas para chegarmos àquela bela marca de 100 mil inscritos. A maioria de vocês me assiste aqui e esquece de se inscrever. Pessoal, é rapidinho, vai ser bom pra caramba, não custa nada conferir se você tá inscrito, tá bom? Antes de eu dar minha opinião, pessoal, vamos ver como é que vem sendo a sua trajetória como atleta profissional? Vamos nessa! Pequeno histórico. Os últimos 4 anos de Paulinho como jogador profissional, todas essas temporadas com a camisa do Midtjylland da Dinamarca, tá bom? Temporada 21-22, 40 jogos, 32 como titular, 1 gol, 1 assistência. Temporada 22-23, 41 jogos, 30 como titular, 2 gols, 2 assistências. Temporada 23-24, 32 jogos, 31 como titular, 2 gols, 6 assistências. Então reparem, pessoal, foi um começo de trajetória no futebol dinamarquês com um certo protagonismo, titularidade, lá no Midtjylland. Nas 2 últimas temporadas, o negócio já muda um pouco de figura. Temporada 24-25, 18 jogos, 7 apenas como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, e depois soma-se com a temporada que nós vimos, né, que ele foi bem mais reserva do que titular. Então foi um cara que teve o seu certo protagonismo no futebol europeu e nesse momento não vivia, sim, um grande momento. Lá no Midtjylland vai precisar se recuperar no futebol brasileiro, tá bom?